Olá, gente! Forte abraço! Está começando o debate do sublinhado todas as sextas-feiras. Gravamos um pouquinho antes da 1 da tarde, já depois das 13 horas vai para o ar. Marcos Feijó, eu, Williams, Will Ferreira, meu parceiro aí. Williams, se tu der licença, eu gostaria de introduzir pela questão do racismo do Luigi. Não é nem tocar nesse assunto. Eu me emocionei vendo a emoção dele. Não, é triste que na verdade é assim, ó. A gente só. Tem gente que ainda leva esse assunto na brincadeira, mas assim, ó, é muito sério. Só quem sofreu na pele, quem sofreu racismo às vezes a vida inteira, principalmente um garoto nesse que daqui a pouco sai da periferia, sofreu todo tipo de preconceito, chegou num profissional que achou que agora sim eu conquistei meu espaço na vida e ainda ter que ouvir essas brincadeiras, brincadeira de mau gosto. Tem gente que vai levar naquela situação, na provocação esportiva, mas tem formas diferentes de se provocar. E o pior a situação, só pra quem não sabe, né, a Libertadores Sub-20. Sub-20. Lá no mando do Cerro, um torcedor do Cerro, quando o Luigi estava saindo do campo, ele com uma criança no colo, imitou o macaco e falou com a boca macaco, imitou com o braço. E aí eu digo assim, olha o exemplo de pai, eu sempre digo assim, cara, olha o que você é. Tu não vai poder cobrar nada do seu filho se você não der o exemplo. Bom, vamos lá. O Concórdia joga contra o Botafogo na Paraíba. É aquela história, não é porque a gente não conhece, entre aspas, quem não acompanha muito o futebol nacional, não conhece que, vamos lá bailar. O Ponte Preta foi muito mais difícil. Não, para a Paraíba, o Botafogo é um dos maiores, se não o maior time da Paraíba. É um time que já jogou Série B do Brasileirão, se não me engano, na década de 80 chegou a jogar a Série A. Então, tipo assim, não é um time bobo, é um time que vai dar a vida ou mais do que o Concórdia, porque assim, pra eles também foi apaixonada. Com certeza. Eu digo assim, todos os estádios do Nordeste, praticamente, quando tem jogo de futebol, estão lotados. Então, tipo, eles vai ser o jogo do ano pra eles também. Agora, o ruim da semana é o seguinte, eu até fiz uma matéria no portal Sublinhado, de que estava sendo esvaziado o departamento médico. E foi! Olha. Só o Foguinho que estava ali, né? E os outros treinando, voltaram. Inclusive o Evandro de máscara voltou, né? Fez cirurgia. E agora parece que tem dois. Eu não vou citar nomes, porque a gente não tem a confirmação. Dois que não viajarão. Desses que estavam voltando do departamento médico e sentiram, né? Ou sentiram, um sentiu e o outro parece que levou uma lesão no treino. Mas de qualquer maneira ali, volta a gente. Sim. Só que nem vai poder viajar todo mundo, porque são 25 passagens da CBF, irão 20 atletas. É nesse ponto que a gente tem que focar no melhor elenco possível, né? E eu acredito que até é uma arma, queira ou não queira, do Concórdia, utilizar esse segredo para também não dar arma pro inimigo. Daqui a pouco tem jogador que está voltando e a gente não sabe, como pode ter jogador que a gente espera que vai jogar e que não vai. Tem jogadores, a gente sabe, o Péricles e outros ali, que a gente diz, é um reforço muito grande para esse jogo, mas quem garante que vai voltar? A mesma forma que o Botafogo está lá esperando essa informação, eu acho que o Concórdia também está segurando, deixando quieto, para que lá seja uma surpresa para o time adversário. Nós vamos saber um pouquinho mais do Botafogo, agora é sexta-feira, 12:30, que nós estamos gravando, né, como eu já disse. Hoje, no final da tarde, eu vou gravar com a Vitória, que é uma repórter que acompanha o Botafogo 24 horas. E eu vou colocar no sublinhado, a gente vai saber um pouquinho mais. Não sei se ela vai dar uma freada, mas assim, a partir de amanhã, domingo, principalmente segunda-feira, essa entrevista com a repórter lá estará no ar. Falando ainda em Copa do Brasil, se tu quiser acrescentar, vai acrescentando, né? Renda líquida, Concórdia Ponte Preta. O sublinhado também divulgou, tá lá, procure no Busca, se já não tá mais na página, né? Arrecadação do jogo. E dos 74 mil de arrecadação, deu 40 e poucos mil líquido, 18.500 para Concórdia e 12 para Ponte. Olha só. E desses 18, Concórdia teve que ainda quitar algumas coisinhas. Na verdade, assim, o que vai fazer mais diferença para o Concórdia é a premiação da classificação e da participação. Queira ou não queira, pelo tamanho do estádio municipal, a gente não pode esperar uma renda como alguns times de Série A ou Série B, que tem um estádio para 20, 30, 40 mil pessoas. Então, e ainda não deu lotação total no jogo daqui. E tinha gente que queria ingresso a 30 pila. Aí, então é aquela história. A gente tenta equilibrar, eu acho que na cabeça também da pessoa da direção, equilibrar a questão de quantidade e
quantidade financeira. Porque não adianta tu baixar o ingresso, que daqui a pouco o prejuízo vai ser maior. E daqui a pouco tu aumenta o ingresso e não lota o estádio. Vou até tentar saber o valor do ingresso lá na Paraíba, que o Concorde tem 40%, né? E lá o estádio é fazer maior. uma comparação. O estádio é maior. Então eu acredito que assim, ó, o mais importante é que eu vejo, eu acho que o Feijó concorda comigo, é que neste jogo o importante é o jogo do ano. Esquece o resto, dá a vida, passa de fase, garante o recurso. Se a Copa Santa Catarina não der certo, pelo menos a questão financeira está resolvida para o ano que vem. Eu acho que nesse ponto é o que tem que pensar. Agora tem um problema no meio de tudo isso, né? O Concórdia passando do Botafogo, que seria espetacular, 2 milhões e pouco a mais. Para a terceira fase vai demorar do jogo. É final de abril e final de maio. E aí? Você volta classificado você chega aqui na quarta-feira, dia 12 de março. 40 dias depois você vai jogar, se eu não estou enganado. E aí os contratos dos jogadores agora que estão vigentes, talvez que já estavam previstos para, sei lá, final de março acabar, tu vai renovar com todo mundo, tu vai renovar com uma parte. E os outros só se reforçando. Os times grandes daqui a pouco estão entrando na competição. Concórdia provavelmente não vai jogar em casa, como tu tinha reforçado anteriormente. O Concórdia vai ter que achar um quadrangular, 2 quadrangulares. Para manter o ritmo de jogo também. Exato, nem que for com times amadores. Ou então, não sei se o Ipiranga vai estar ainda na competição também, daqui a pouco o Ipiranga de Erechim emprestar alguns jogadores. Eu acredito que seria uma opção daqui a pouco. O Ipiranga termina agora, do sábado, né? Tá Farroupilha. Mas na Copa do Brasil eles Nós não estão? Então, daqui a pouco faz o que fez lá em 2011, faz um empréstimo de jogadores do Ipiranga. Tu não tem que fazer um vínculo por muito tempo e faz os jogadores do Ipiranga que daqui a pouco só iam jogar no segundo semestre, daqui a pouco... mas o Ipiranga já começa a pensar na Série B também, Série C, né? Acho que é Série C que Série C. É um fator complicador. E a questão do mando de campo. Eu jogaria em Erechim. Eu acho que, primeiro, é um pouco mais perto que Chapecó. Segundo, o deslocamento é mais fácil. Um estádio que se bobear é maior que o da Chapecoense, grama natural, e daqui a pouco se organiza aqui com a companhia de ônibus aí da cidade, nem que pague o valor de custo, sei lá, para levar o pessoal. Uma vantagem nessa questão de opções é que o estádio da Chapecoense já vai estar com a grama sintética no final de abril, né? Mas aí é adaptação também, né? Falando nisso, falando em estádios e tal, mais uma matéria do Portal Sublinhado, podemos ter decisão do Catarinense em Concórdia. Porque a Chapecoense passando pelo Joinville, se é que vai ter o jogo, mas no princípio sim, Chapecoense independente contra o Santa Catarina ou contra o Avaí, faz o jogo de ida em casa. Em casa, não na Arena Condá e não em Xanxerê. Porque tem que ter 5 mil lugares. Concórdia não tem, mas Concórdia precisa só de mais 1.000. Lá em Xanxerê precisa de praticamente mais 2.500. Então... é uma possibilidade. Uma possibilidade. E já teve um ano que, se eu não me engano, não sei se foi a Chapecoense ou o Joinville perdeu o mando de campo e teve jogo do Catarinense aqui em Concórdia. Isso faz, acho que uns 4, 5 anos atrás. Ixi, minha memória. E teve o jogo Chapecoense e Joinville, se eu não me engano, depois o pessoal pode até comentar, aqui em Concórdia. Só que na época foi meio que um jogo às escondidas, ninguém divulgou muito e teve pouca procura. Mas eu acredito que se fosse uma decisão de Catarinense, meu Deus. Olha, mais um evento para a cidade. Eu sempre digo assim, valorize quando tem eventos, pode ser esportivos, música, cultura na cidade, porque assim, se a cidade continuar achando que não, tem que se fechar, a gente vai ficar cada vez menor. E eu concordo com o Ederson Vilas Boas no seguinte aspecto, né? Se der Chapecoense e Santa Catarina, os dois têm estádios reduzidos. Combina entre eles e falar com a federação, a gente não precisa de muita coisa. Sim. Nós vamos fazer lá em Rio do Sul, com alguma adaptação, e vamos fazer em Concórdia ou até mesmo em Xanxerê com alguma adaptação. Eu acho que para Chapecoense, nesse ponto, aí sim vale a pena um pouquinho mais de espaço no estádio. Eu acho que a estrutura do Municipal aqui é melhor que a de Xanxerê. Então daqui a pouco era uma vantagem para a Chapecoense jogar aqui. Agora, se for também Chapecoense e Avaí, faz os dois lá na capital. Jogo de ida no estádio do Figueira e a Chapecoense. O Figueira não tem nada a ver com a Chape. Quem tem é o Avaí. Chapecoense convoca o torcedor do Figueira, mas é verdade. E aí faz o segundo na ressacada. Mas enfim, isto se acontecer. Até eu acredito, William, o internauta que não sabe, o Barra, ele
ele conseguiu, né, ter aceito aí uma denúncia. O Barra que quer aquele gol que aconteceu 50 no último lance contra o Caravaggio, que o classificou, mas que 4 minutos depois do jogo terminado, o gol foi tirado e classificou o Joinville. E agora? Essa denúncia aí, na verdade a gente já estava conversando, eu acho que todo mundo que acompanha o futebol catarinense discutiu que não ia ficar barato. O Barra não ia deixar barato essa situação. E o Barra foi atrás dos seus direitos, e eu imparcial, entre aspas, não tem nada a ver com a história, eu tô do lado do Barra. Eu Mas acredito claro, que o Barra tem toda a razão do mundo. Porque não houve falta no lance. Não houve falta no lance. O gol foi dentro do tempo certo. Exato. O gol, não teve falta, como você confirmou. O juiz marcou o gol. O bandeirinha correu para o meio. Bandeirinha correu pro meio. O outro bandeirinha foi quem recebeu uma informação e levantou. De que forma ele recebeu a informação? Não existe VAR no catarinense, então essa informação até... Porque ele recebeu a informação. Porque ele não ia na diagonal ver e nem pode. E aí que tá. E se não existe VAR, ele não pode ter comunicação externa. Ele só pode ter comunicação do quarto árbitro. Ele não pode ser nem do fiscal da federação, não pode ser de repórter, não pode ser ninguém, tem que ser eu já não vou entrar nessa, tá? Da equipe de arbitragem. Porque tem gente que diz que depois que o apito do árbitro sem VAR não pode mudar o resultado. Tem gente que diz que tem no artigo 5, não sei o que pode, então eu não vou entrar nessa. Eu tinha dado uma lida e eu tinha entendido que só pode alterar se tiver a colaboração da equipe de arbitragem. Essa equipe de arbitragem, quando tem VAR, pode ser o VAR que influencia. Quando não tem VAR, é a equipe dos 3 árbitros de campo e o quarto árbitro. Se nenhum deles se apresentou, deu sinal de que tinha alguma irregularidade, o jogo acabou. Tudo bem, vamos para julgamento. Agora cada um vai apresentar. Se alguém apresentar lá uma imagem de que mostra uma falta, pois é. Mesmo assim, não é... o juiz deu gol. Esse que é o pior. É tipo assim, o juiz marcou o gol, terminou o jogo. Todo mundo que viu o vídeo não achou falta. E alguém da equipe, ou alguém externo, ou o fiscal da federação, não sei, não estou acusando. Mas alguém chegou nesse ouvido do juiz e disse: olha, foi falta, muda o resultado. Porque assim, ó, se chegar estou lá à beira do campo e falar: árbitro, foi falta, ele não vai ouvir minha voz e dizer assim: vou marcar a falta agora. Tem que ser uma coisa muito forte, tem que ser alguém com muito poder para te dizer assim: ó, muda isso, a tua decisão. Porque a tua decisão já estava tomada, 4 minutos depois, tu mudou assim, ó, tua consciência só apitou depois de 4 minutos. É estranho, eu acho muito estranha essa história. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos. Sim, e tu não vê em nenhum momento o Braulio conversando com a tua arbitragem no tempo... pegar aqueles 4 minutos, digamos, e separar, apartar e ficar conversando só. Exato. Por que tu me falou que... Por que tu ergueu a bandeira? Mas eu apitei primeiro, sabe? A federação está dizendo que esse é um problema da arbitragem que tem que acabar, que é a questão gestual, que ela já chamou a atenção dos árbitros, que é para fazer o gesto certo, correto. Sim. Mas qual que seria o gestual ali que a federação está tentando? Pois é. Né? Eu acho que eles estão tentando achar uma desculpa, tentando corrigir o erro, e eu acho que daqui a pouco corrigindo o erro com outro erro. Porque para mim ficou muito claro que ali houve interferência externa. E essa interferência não foi da equipe de arbitragem. Mas eu não creio e não deva ser essa interferência externa para dizer que o Joinville estava ficando de fora. Para mim, ser que não, de jeito nenhum. Mas a interferência externa, se houve, foi tudo uma precipitação. Porque se tu olhar tu pegar, vocês podem até procurar esse vídeo na internet. Tu pode ver que a equipe de arbitragem vai se junta depois do jogo, fica ali de boas, vem a equipe do Caravaggio reclamar com eles, e tu vê no gestual deles: não, tá decidido, resolvido, tá, acabou. O Barra tá comemorando lá na beira do campo, tá tudo normal. Do nada, o Caravaggio, que tava revoltado, sai tranquilo e o Barra se revolta. Tipo, mas como assim? Do nada? Não muda nada. Do nada. Agora, viu, pra mim, um jogo Barra e Caravaggio e Barra, o juiz não vai sabendo, claro, o juiz não precisa ir sabendo qual é a combinação, o que pode acontecer na rodada. Então, se houve uma interferência externa, ou o próprio árbitro, muito menos, né? De que se der gol, classificaria, se não der gol, o árbitro não vai
Olha, pra mim foi uma sequência de precipitação. Eu também falei assim, eu não quero... Eu tô falando de Barra e Caravaggio, porque, daí nós vamos chegar nessa, vai chegar lá. Pra mim, Grêmio e Juventude, infelizmente, houve compensação. Pois é. Na tua visão, tu considerou, então, falta do jogador do Grêmio no gol? Eu considero uma jogada de que se não tivesse toda a gritaria, toda a polêmica, o juiz marcaria a falta. Pois é, eu acho o seguinte... Vamos passar para essa então? Vamos Só para deixa eu dizer aqui, ó. Sábado, 17 horas em Xanxerê, Chapecoense e Joinville, é jogo único. E domingo... Em Rio do Sul. Tudo errado que eu tô falando. Sábado é em Rio do Sul, não sei o horário, Santa Catarina e Avaí. E domingo às 17 horas em Xanxerê. Eu acredito que o jogo de sábado seja o jogo da TV. A gente tem só 16h30. 16h30. Então eu falei com o Kleber Grabowski agora há pouco, que era da Gaúcha, que está na CBN de Joinville. A delegação de Joinville saiu sexta-feira, meio-dia. Tá? E a informação que ele tem de bastidores é que sai a rodada. Sai a rodada. Então vamos... Joinville, claro que o Joinville fez alguns contatos antes de iniciar a viagem. Eu acredito que assim, eles vão deixar a coisa rolar e daqui a pouco no final vão cancelar tudo. Mas vamos ver o resultado dessa história. 6 minutos para o Grêmio e para Grenal e outras coisas do Gauchão e interiorando. Vamos lá, introduza. Acelerando então. Eu acho que, na minha ponto de vista, o gol do Grêmio foi legal. O jogador do Grêmio tentou uma bicicleta, acertou a bola primeiro, depois o adversário. Se a gente começar a considerar que lance perigoso, toda tentativa de bicicleta vai virar um lance perigoso. Se ele não tivesse atingido a primeira bola, atingido ou o jogador do Juventude ou passado perto, falta o lance perigoso. Mas a partir do momento que ele atingiu a bola primeiro e ele de costa não viu o jogador do Juventude chegando, para mim não seria falta, na falta seria gol legal. Sobre o Grenal para mim já começa com um leve favorecimento do Internacional, se a gente olhar pelo futebol. Favoritismo. O favoritismo do Inter, acredito que o time do Inter está mais compacto, está jogando... Não vai dar polêmica hoje de novo. Eu concordo. Eu acho que o Inter está com o time mais ajustado. Ajustado. É um feijão com arroz bem feito, mas é um feijão com arroz bem feito. A não ser que o Grêmio resolva no primeiro jogo, no sábado, porque eu acredito que esse jogo do Grêmio ainda é teste, por inteiros e todos. Teste não, ajuste, engrenagem. Mas para o segundo jogo, se o Grêmio for vivo, aí o Grêmio vai ter engrenado. Eu considero que se o Grêmio conseguir um bom resultado no primeiro jogo, vai ser na superação. Vai ser o Grêmio jogando no limite. Porque assim, se a gente pegar o Grêmio tá naquela eletrocardiograma, tá? Momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins no gauchão. E o Inter tá jogando, parece que mais um padrão mais normal. E o fator ainda de jogar em casa o segundo jogo e o fator de ter que quebrar o octa do Grêmio, o fator de ter que ganhar um título. E eu acho que no primeiro jogo o Inter vai jogar só cozinhando o Grêmio, porque o Grêmio vai ter que se expor um pouco mais, o Inter não precisa se expor, vai cozinhar o Grêmio, daqui a pouco numa roubada de bola, num contra-ataque é capaz de ainda cometer o crime, mas já vou apostar de novo num empate para esse jogo aqui, eu acho que vai dar 1-1 de novo nesse jogo. Aí o Grêmio tá... Bom, e aí vai deixar pro Beira-Rio. Pra mim, Williams, foi falta, foi jogada perigosa, tá? Eu sei que, eu entendo você, a gente tava conversando fora do ar, você defende a plástica do lance também. O jogador dá uma pirueta daquela, poxa vida, né? Buscou a bola e tal. Mas a tentativa da bicicleta ela tem que ser feita. Agora, se ela der errado, ou seja, com a aproximação de um adversário, pra mim é jogo perigoso. Que é perigosa, eu só acho que assim, se a gente começar a ficar com medo de fazer a jogada, porque o juiz vai interpretar como falta, não vai mais sair gol de bicicleta, não vai sair mais gol de voleio, não vai sair uma cabeçada, porque daqui a pouco os caras vão dar de cabeça. Você pode dar uma bicicleta sem ninguém próximo. Mas como é que tu vai ver quem tá atrás de ti? Não, mas aí invalida ou não invalida. Mas aí eu digo assim, no meu ponto de vista é assim, tirando aquela bola no meio de campo que tu vê que o cara tá vindo pra rachar e pegou a bola primeiro, mas tu olhou na cara dele que ele veio pra levar o que viesse pela frente. Aquilo eu acho que sim, é um lance perigoso, mesmo que ele pegasse a bola. O cara veio pra rachar. Mas o juiz ali, apesar de ser o Daronco, ele não tava tranquilo. Não tava tranquilo pra... Quem que ia estar tranquilo pra... Pois é. Só que pra finalizar meu ponto de vista, eu acho assim, de bicicleta, tu não tá vendo quem tá atrás de ti, tu tá só pensando na bola, tu tá olhando só pra bola, eu vou meter essa bola pro gol.
Eu não vou calcular, pera aí, deixa eu olhar. Tá chegando alguém melhor, não levantar minha perna. Eu acho que nesse momento, tipo assim, se eu peguei a bola, a intenção foi Mas eu toda a não bola. sei se o zagueiro ali sabia que o cidadão ia dar uma bicicleta também ou não. Entendeu? Tem razão também. Enfim, mas vamos lá. Ramon Bate-Abel vai apitar o Grenal. Eu acho horrível isso. Não, viu? É um bom árbitro, mas assim, ó, é tu desconsiderar a equipe de arbitragem da tua... E aí não vem VAR, aí os bandeirinhas é um lá de Tegucigalpa, o outro é lá do Afeganistão. Viu? Então assim, ó, põe o juiz, mas põe os bandeirinhas ali do Rio Grande do Sul. No final das contas, é aquilo que a gente já falou algumas semanas aí, virou um gauchão da choradeira, e isso tá só estragando e perdendo o brilho do campeonato. Porque ninguém vai aceitar mais a vitória do adversário. Vai ter sempre um dizendo, não, o Inter ganhou porque foi favorecido. Não, o Grêmio ganhou porque influenciou a federação. O árbitro, ele tem um tio que um dia vestiu a camisa do Inter. Como é que ficam os árbitros gaúchos para depois? Ficam falando que árbitro é amador, não é profissional, porque não sei o quê, porque os árbitros do Rio Grande do Sul não estão bons e tal. Mas como é que fica daqui para frente? Como é que fica o ânimo deles? Teve até um papo aqui, eles poderiam fazer uma greve agora. Sim. E eu vou dar mais uma... O Ramon Bate-Abel, ele é um ótimo árbitro, mas ele tem fama de para-raio. Ele tem uma fama de tipo assim, ó, quando é pra dar confusão, é com ele, é com o Braulio. Os árbitros catarinenses, eles têm uma gana por achar problema. O problema é que tá dando mais confusão com os gaúchos. Só que aí acontece assim, estamos eliminando todas as possibilidades. Não vai mais arbitragem gaúcha, depois não tem mais catarinense, no próximo vão pedir um paulista emprestado, e assim vai, quando vai ver, vão ter que trazer um robô ou um cara da Inglaterra para apitar o jogo. Mas... Ou fazer como a gente fazia antigamente, não tinha juiz, né? Quem jogou no meio da rua com o chinelo de dedo lá. O chinelo de dedo era as goleiras, ou lata de azeite. Gritou para. Gritou para. Tem que respeitar, gritou para. Ou então, tipo, não deu certo, sai no soco. Ou o dono da bola ganha, então o dono da bola, só se no meu time não ganhar, leva embora pra casa e acabou. Bom, Campeonato Interiorano, eu quero parabenizar o seguinte, teve reunião, tá, nesta semana. E assim, já se abriu para votação, tem que ser na votação, e aí, assinado ali, todo mundo tem que respeitar a maioria, né? O Campeonato Interior, a Série A deu ok para jogadores de fora, a Série B e C votaram lá ou não pelos jogadores de fora. E mais, né? Vão continuar deliberações, vão ter enquetes, serão chamadas pessoas de entidades, da imprensa, pessoa que está ligada para debater o campeonato. É por aí. E é o seguinte... Terminou a discussão, deu maioria nisso, a maioria naquilo. Não, e é isso. Cumpra-se. Isso vale para todos os campeonatos. Pode ser Brasileirão de Série A, pode ser o Interiorano. Se todo mundo assinou concordando, não se reclama depois. É aquela história, o calendário é cansativo, o calendário. Mas o Grêmio, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Inter... Todo mundo assinou a favor desse calendário. Por isso que eu estou parabenizando assim, a administração municipal ali, o Pagoncelli, o Java e todos, eles estão partindo para esse lado, que é o lado de deixa eles falarem, deixa eles votarem. Tá bom? Vamos para o palpite? Palpite. Vamos lá, começando o Chape Joinville, depois a gente se cobra aí. Chapecoense passa. Passa Chapecoense. Santa Catarina e Avaí. Santa Catarina, eu vou torcer pro Santa Catarina nesse campeonato. E já veio até com a camiseta, de novo. Quase. Né? Aí é o seguinte, eu gostaria que passasse Santa Catarina, mas desta vez passou Avaí. Até porque eu sou daquela a máxima de que todo o tabu é para ser quebrado. Santa Catarina não perdeu nenhum em casa ainda, né? E eu já gosto da surpresa, eu gosto do ineditismo e eu tenho aquela gana. Quando não é o meu time, eu prefiro que o mais fraco ganhe. Grenal, você já falou 1-1? 1-1 nesse jogo. Na necessidade o Grêmio ganha de 1-0 ou 2-1. E concorde Botafogo da Paraíba. Esse jogo a gente vai... Difícil. É semana que vem, né? Terça-feira, 9h30 da noite, Amazon Prime. Nós vamos ganhar nos pênaltis. Nos pênaltis? Eu tô com emoção. Eu vou contigo porque eu tenho uma dificuldade para analisar esse jogo. Eu não conheço nada do Botafogo, assim, do momento do Botafogo. Eu acho que os times vão jogar com medo, ao mesmo tempo com vontade e com medo, e no final das contas vai dar 0-0 e vai pros pênaltis. Fizemos hora extra hoje, hein? 30 minutos de debate. Então tá. Um abraço. Valeu. Tchau.